Graça e paz, meus amados, mais uma vez aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus, para termos a paz de Deus, um recado para as nossas vidas. Eu louvo ao Senhor porque dentro em breve nós estaremos nos reunindo presencialmente. Nós teremos agora o próximo domingo ainda online, ou seja, o domingo do Dia das Mães, né? O culto será online ainda, não será presencial, né? Até por conta de evitarmos aglomerações, uma série de coisas que a gente já tem conversado. Eu mandei uma mensagem gravada em vídeo nas nossas redes sociais para toda a igreja, mandei também para muitos outros que nos acompanham, ainda que não sejam membros da igreja, mas têm acompanhado, têm frequentado, eu já considero como minhas ovelhas, e tenho também mandado para que eles estejam a par daquilo que está acontecendo. Mas com a graça de Deus, no terceiro domingo de maio, portanto no terceiro domingo desse mês, nós estaremos novamente nos reunindo presencialmente, e isso vai ser uma maravilha. Mas eu quero te dar um recado: domingo que vem é Dia das Mães e nós vamos trazer uma palavra de Deus especialmente para as mães, não exclusivamente, até porque a palavra de Deus, os seus princípios se aplicam a homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, enfim. A aplicação dos ensinos, né, dos conteúdos contidos na Bíblia aí, elas são para todos. Então, nós vamos trazer uma palavra endereçada às mães, né, dando ênfase às mães, mas que se aplicam a todas as pessoas, mas de uma maneira, obviamente, toda especial para as mães. Então, não perca domingo que vem e passe o link. Quando você receber o link, quando abrir o link nas nossas redes sociais, pega o link, passa para os seus contatos, é uma maneira de você evangelizar, é uma maneira de você levar a palavra, mesmo para aqueles que já são cristãos, né? Mas levar uma palavra de Deus a mais para a vida deles, para abençoar a vida deles. É a chance que você tem também de levar uma palavra para a sua família. Então, manda, compartilhe, envie. Quanto mais pessoas ouvirem a palavra de Deus, melhor. Também estou muito feliz porque nós completamos nessa semana que se passou 40 dias ininterruptos, ou seja, sequenciais de oração. Então, eu a cada dia compartilhei alguns pedidos, alguns temas para as orações, né? E durante 40 dias nós tivemos não apenas nós aqui como igreja, como essa parte do reino de Deus na face da terra, mas uma série de outras também que se juntaram nesse movimento bendito de oração, e várias pessoas, na realidade centenas e até milhares de pessoas estiveram orando por 40 dias ao mesmo tempo, e nós fizemos parte dessa corrente de oração, por assim dizer, né? Dessa campanha de oração, desse movimento de oração, em que por 40 dias estivemos orando juntos. Eu fiquei muito feliz por isso, né? Tenho certeza que você que recebeu, né, os pedidos, você orou, você participou, você fez parte também dessa grande corrente que esteve orando por 40 dias, e eu creio que isso é muita bênção para as nossas vidas, é bênção para muitas vidas aí, a quem forem endereçadas as orações, e lógico, tudo redunda para a glória de Deus. Então estou muito feliz, louvado seja Deus por isso. E agora, sem mais delongas, vamos à palavra de Deus, né? A mensagem que Deus tem para nós nesse momento. Eu quero que você vá comigo para Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. Mateus 16, 18. E diz assim a palavra de Deus em Mateus 16, 18. Pois também eu te digo, Jesus conversando com Simão Pedro, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra, e que nesse momento eu seja nada mais, nada menos do que um vaso sendo usado pelas mãos do Senhor, a fim de tocar a tua vida com as bênçãos do céu. Que igreja é o corpo místico de Cristo aqui na terra, ou seja, que ela não se discerne segundo as leis naturais ou físicas, mas sim de forma sobrenatural, de forma espiritual, e que não é um mero
edifício construído por tijolos, cimento, concreto, etc., isso mais do que nunca está mais do que evidente, né? Principalmente nos dias atuais, né? Ou seja, corpo de Cristo, igreja, família de Deus, não é feita de pedra, de madeira, ou seja, não é uma localidade, não é um local onde nós nos reunimos, é gente, é corpo, é vida, somos nós. Então, isso ficou bem claro e tem, né, se acentuado muito nesses dias de pandemia, onde as igrejas permaneceram, as igrejas templos, né, edifícios, estiveram fechadas. E nós tivemos que, como estamos tendo ainda aqui, como é o nosso caso, né, de nos reunir através da internet, de ter comunhão através das redes sociais. E a igreja continua firme e viva, experimentando bênção sobre bênção e abençoando vidas e mais vidas, glorificando a Deus. E até mesmo crescendo em número, porque muitos têm se agregado a nós em meio a essa pandemia. Algumas famílias chegaram a nós em tempo de pandemia. E a igreja está aí, viva e crescendo, provando que ela é corpo vivo de Cristo aqui na terra. Né? É gente, é formada de pessoas e não de cimento, de concreto, né? Isso ficou bem claro agora. É interessante porque, óbvio que a gente sempre ensinou isso, sempre pregou isso, e em algumas vezes que nós propomos ou propusemos a localidade, né? Fechar as portas do templo para nos reunirmos num outro local, ou num sítio, ou mesmo numa situação de retiro espiritual da igreja, né? E, nossa, o pessoal ficava, como que pode, num santo domingo de Deus, fechar a igreja de Deus e tal, como é que fica isso e aquilo? E esses mesmo agora estão clamando aos quatro ventos que a igreja continua viva e ativa e que não depende de um templo edificado por mãos humanas para viver e atuar na terra. É interessante, né? Antes falava contra, mas agora fala a favor. Mas enfim, seja como for, pelo menos entenderam que nós não dependemos de um espaço físico, material para existirmos, né? Então, isso está bem claro nos dias atuais. Igreja é o corpo místico de Cristo aqui na terra, ou seja, ela não se discerne segundo as leis naturais, segundo as leis físicas, mas sim de forma sobrenatural, de forma espiritual. Por isso, hoje, eu quero apresentar algumas considerações sobre igreja, tá? Que eu julgo serem inerentes ao verdadeiro cristianismo. Mas antes de entrarmos nessas considerações, me permitam aqui fazer 3 observações rápidas a caráter de introdução, para então entrarmos naquilo que eu quero falar, nas considerações sobre a igreja. Primeiro, me permita fazer essas 3 observações. A primeira observação é sobre quem ou sobre o que está firmada a igreja. Por que essa observação? Porque alguns propuseram que seria sobre o apóstolo Pedro. Já desde um passado longínquo, alguns teólogos, alguns estudiosos da palavra, né? Alguns seguidores aí de doutrinas outras, afirmam que a igreja está firmada sobre o apóstolo Pedro. E obviamente que não é. A igreja não está firmada, fundamentada em cima de um ser humano. Outros afirmaram que a igreja estaria fundamentada sobre a declaração de Pedro, né? Quando Pedro fala lá no versículo 16, tu és o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo, né? Então a igreja estaria fundamentada sobre essa declaração de Pedro. Mas eu discordo, tanto da primeira quanto da segunda. Eu discordo de que a igreja esteja firmada sobre a pessoa do apóstolo Pedro, como também discordo que ela esteja firmada sobre esta declaração tremenda do apóstolo Pedro, mas não é sobre essa declaração também que a igreja está firmada. Eu creio que a igreja está fundamentada na própria pessoa de Jesus Cristo.
Então, a igreja não está fundamentada em cima de seres humanos, ou mesmo de palavras, por mais profundas e verdadeiras que sejam, de seres humanos, mas ela está fundamentada na própria pessoa de Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,11 vai dizer assim, 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Não existe outro fundamento que não seja a própria pessoa de Jesus Cristo. Portanto, não é Pedro, nem tampouco a declaração de Pedro, ou mesmo a doutrina ou fundamento dos apóstolos, que serve de base para a igreja. Pelo contrário, a declaração, as declarações, os ensinos, a fundamentação apostólica está firmada na pessoa de Cristo. Isso fica muito claro lá em Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 20 vai dizer assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, a fundamentação, o principal, a pedra angular, é Jesus. É sobre ele que a igreja está firmada. Tudo mais, declaração de Pedro, ensino apostólico, tudo está firmado em cima de Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja e não se pode colocar nenhum outro, de acordo com 1 Coríntios 3,11, conforme eu já li aqui, que não seja ele mesmo a pessoa de Jesus. Então, como entender esse versículo que serve de base para a nossa meditação hoje, né? Em que Jesus vira para Pedro e diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Né? O que Jesus queria dizer com isso? Então, uma explicação rapidinha aqui sobre isso, para que a gente possa entender essa fala de Jesus com Pedro e então entrar nas considerações que eu quero fazer sobre a igreja. Então, a conversa ocorreu mais ou menos assim. Eu vou citar aqui alguns termos no original grego. Por quê? Porque quando a Bíblia é traduzida, né, para a nossa língua e para outras línguas, ela nos despista muito do sentido original. Então você tem que ter um pouquinho de conhecimento do original para que você possa ter um entendimento correto dos ensinamentos bíblicos. E a conversa que correu aqui entre Jesus e Pedro foi mais ou menos assim. Jesus virou para Simão e disse assim: eis que tu és Petros. O que é Petros? É um fragmento de rocha, é um pedrisco, é um pedregulho, né? Falando melhor aqui para a gente entender na nossa linguagem aqui brasileira, né? É um pedregulho, uma pedrinha, um pedregulho. Ele diz assim: Simão, tu és um pedregulho, tu és Petros. E sobre esta pedra, essa palavra esta é taute no grego, está no feminino, né? Acompanhando a palavra Petra e não Petros. Quando ele se refere a Simão, ele se refere como Petros, Pedro, Petros, fragmento de rocha, pedregulho. Mas ele fala: tu és um pedregulho, mas sobre esta rocha, Petra significa rocha, bloco de rocha, é uma rocha maciça, é uma massa rochosa. Então a conversa entre os dois foi nesse sentido. Ele faz aquela declaração maravilhosa para Jesus, dizendo, porque Jesus tinha perguntado: que dizem os homens que eu sou? E ele fala: uns dizem isso, outros aquilo. Ele falou: e vocês dizem o quê? E Pedro, tomando a palavra, como ele sempre fazia, né? Eu já disse em outra ocasião aqui que eu creio que Pedro falava mais rápido do que raciocinava, né? Mas aqui ele deu uma bola dentro. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Maravilha, que declaração tremenda. E na sequência, Jesus assim: pois é isso mesmo, Pedro. E eu quero te dizer o seguinte, Simão: tu és Pedro, tu és Petros, tu és pedregulho. E sobre esta rocha maciça, a pedra principal, Jesus Cristo, eu vou edificar minha igreja. Então a igreja, sem dúvida alguma, é edificada, solidificada, fundamentada na pessoa de Jesus. Ditas essas palavras, feitas essas declarações, perdão, faltou uma, né, porque eu falei que eram 3. A primeira observação que eu fiz aqui foi sobre quem está firmada a igreja, né? Então, deixa eu terminar aqui. A segunda é de quem é a igreja. É uma observação também que eu tenho a fazer aqui antes da gente entrar na mensagem propriamente dita. Tá?
tá? De quem é a igreja? Porque vamos na igreja do irmão tal, vamos na igreja do pastor tal. Muitas pessoas falam assim, pastor André, eu vou na tua igreja. Pastor André, como está a tua igreja? A gente até entende que ele está se referindo ao local onde congregamos com os irmãos e tudo mais, né? Mas volta e meia eu brinco e digo assim, quando fala assim, como é que está a sua igreja? Pastor André fala, ainda não morri na cruz do Calvário, a igreja não é minha, a igreja é daquele que morreu na cruz do Calvário, a igreja continua sendo de Jesus Cristo. Então, quem é o dono da igreja? A igreja tem dono? Tem. Não é diretoria, não é membresia, não é pastor. A igreja é de Jesus. Ele é o dono da igreja. 1 Coríntios 6,20 diz assim, pois fostes comprados por alto preço. Cristo na cruz do Calvário, ele pagou o salário, o preço do pecado. Lá em Romanos 3,23 está escrito, porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. 3 capítulos à frente, no capítulo 6, versículo 23, vai estar registrado assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, pagou o preço desse salário do pecado, ele pagou o preço por mim e por você, ele pagou o preço da morte em nosso lugar. Ele na cruz do Calvário nos comprou, por isso que lá em 1 Coríntios 6,20 está escrito, porque fostes comprados por preço. Deixa eu te dizer uma coisa, quando diz lá em Romanos 6,23, o dom gratuito de Deus, não significa que não custou nada. Tá? Eu não paguei, você não pagou, mas alguém pagou por mim e por você, e pagou um alto preço, como está registrado lá em 1 Coríntios 6,20, e esse foi Jesus, que pagou com a sua própria pele, pagou com a sua própria vida, o preço para nos resgatar. Por isso, igreja tem dono sim, e não é ser humano algum. Aí, o dono da igreja se chama Jesus Cristo. E a terceira observação, para entrarmos na mensagem, é a seguinte: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Depois, ali, fechando a conversa com Pedro, diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito tempo, a igreja entendeu esse versículo de forma errada, achando que o inferno avançava por sobre a igreja e a igreja ia se segurando, sobrevivendo na maior dificuldade. Ei, não é isso que Jesus falou. O que Jesus falou é que a igreja vai para cima do inferno, mete o pé nas portas do inferno, arromba as portas do inferno para roubar todos os bens que estão na mão desse valente chamado diabo, Satanás. Essas vidas que estão aprisionadas. Ou seja, Jesus aqui está fazendo um convite à igreja a saquear o inferno. Eu não estou me referindo àqueles que já morreram, eu estou falando de forma figurada, aqueles que ainda não têm Jesus como o Senhor da sua vida, aqueles que ainda têm as suas vidas aprisionadas pelo diabo. A igreja está aqui na terra para ir para cima e vencer e prevalecer sobre o inferno. Bom, essas três observações eu tinha que fazer antes de entrar na mensagem, ou seja, sobre quem está afirmada a igreja, aí já vimos que é sobre Jesus, de quem é a igreja, e também já vimos que o dono da igreja é Jesus, e que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, tá bom? Não tenha medo do inferno, não tenha medo do diabo. Eu não estou dizendo que ele não existe e não estou dizendo que ele não tem poder, mas estou dizendo que aquele que está em nós é maior do que ele e de que qualquer outra potestade infernal. E Deus nos chamou para sermos vitoriosos sobre o inferno, tá ok? Bom, agora sim, vamos entrar nas considerações sobre a igreja que eu quero fazer nesse momento a você. Primeira consideração, você que gosta de escrever, vai ter a colinha aí, né? Nós temos colocado a colinha aí para você, né? Primeira consideração, igreja implica em compromisso. Igreja implica em compromisso. Cristo se entregou por ela. Olha o que diz Efésios 5:25. Quando Paulo está falando sobre família, está abordando o tema família com a igreja de Éfeso, lá no capítulo 5, versículo 25,
falando do relacionamento do marido para com a mulher, como o marido tinha que amar a sua mulher, ele faz uma observação aqui sobre uma característica de Jesus. Olha só o que ele vai dizer: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu não quero aqui ficar discutindo o amor do marido pela esposa, esse não é o momento, muitos já temos falado sobre isso, mas eu quero aqui mostrar que ser igreja implica em compromisso, porque a palavra de Deus deixa claro, e nós acabamos de falar aqui na introdução, que Cristo se entregou por ela, Cristo morreu por ela, Cristo se deu por ela. Deixa eu te dizer algumas coisas sobre isso, tendo isso em consideração. Cristo se entregou pela igreja, Cristo se entregou por mim e por você. Então vamos parar para pensar, Cristo se entregou por você. Agora eu te pergunto, você se entrega a Ele? Cristo se entregou por você, você se entregou totalmente ao senhorio de Jesus? Ou será que você vive com um pé no mundo e um pé na igreja, um pé na obediência e um pé na desobediência? Eu já falei aqui e vou repetir, não existe obediência parcial. Com Jesus é tudo ou nada, é pega ou larga de vez. Não existe isso. Eu não estou dizendo que eu sou perfeito, que você tem que ser perfeito. Nós caminhamos para essa perfeição e um dia alcançaremos na glorificação, mas por enquanto estamos no caminho, estamos na caminhada com Jesus, nós temos que viver um processo chamado santificação na nossa vida, que vai nos tornando mais e mais puro, como diz lá Provérbios 4,18, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse é o alvo do cristianismo, esse é o alvo do cristão, essa é a meta do cristão. Cristo se entrega por nós e nós temos que nos entregar 100% a Ele. Você já se entregou totalmente ao senhorio de Cristo? Ele se entregou por você. E você já se entregou a Ele? Cristo se entregou por você. E você entrega o dízimo? Você entrega as ofertas? Ah, pastor, todo pastor fala sobre dinheiro. Ah, todo pastor... Deixa eu te dizer uma coisa. Por muito tempo eu tive receio de tocar no assunto dinheiro, finanças. Enquanto muita gente por aí fala besteira, a favor e contra dízimos e ofertas. Então não é porque tem gente falando besteira e fazendo besteira nesse sentido que eu vou deixar de anunciar a palavra de Deus e a verdade que está contida nela. Porque dízimo é uma ordem de Deus à sua igreja. As ofertas também. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vou citar aqui para você, você vai falar, esse versículo eu já sei de cor e salteado, não tem problema. Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. Ordem de Deus, está no Velho Testamento. Velho Testamento também é a palavra de Deus, meu amado, tá? Ele é a sombra de coisas futuras. O sólido está no Novo Testamento, mas ambos fazem parte da palavra de Deus. O Novo Testamento, ele vem complementar, ele vem deixar de maneira mais perfeita o Velho Testamento, se é possível isso. Então, Jesus, quando ele se manifesta em carne, ele vem vivenciar toda a potencialidade da palavra de Deus. E em nenhum momento ele anula o Velho Testamento como deixando de ser necessário, de ser observado e tal. De maneira alguma. Tá? Não vamos ficar aqui discutindo isso, senão a gente iria longe, né? Obviamente que os cerimoniais, uma série de coisas que tipificava a pessoa de Jesus, sua vinda, né? O seu governo sobre a igreja como hoje existe, você não precisa mais observar, porque nós já estamos aí vivendo como o Cordeiro, né? Que veio para tirar definitivamente o pecado, o poder do pecado, né? Das nossas vidas. Mas os princípios morais, espirituais, éticos, do Velho Testamento continua valendo no Novo. Jesus mesmo falou, eu não vim quebrar a lei, eu não vim abrogar, eu vim cumprir. Ele veio mostrar como que se cumpre fielmente e totalmente todos os princípios da palavra de Deus. E deixa eu te dizer mais uma coisa, você sabia
que a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que qualquer outro assunto? Agora, para um pouquinho para se perguntar, por que será que a Bíblia fala tanto sobre dinheiro? Por que será que dinheiro é o assunto mais tratado, né? O sistema financeiro, enfim, de valores é mais tratado em toda a Bíblia? Sabe por quê? Porque Deus sabe que para muitos, talvez a maioria dos homens, das pessoas no mundo, o seu tesouro maior é o seu dinheiro, é as suas posses, são os seus bens, é a sua carteira. E a Bíblia diz lá em Mateus 6,21, Jesus afirmando assim: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E é por isso que a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Porque enquanto o homem não reconhece o senhorio de Jesus sobre todos os bens e valores que ele tem nessa terra, ele continua colocando o dinheiro à frente de Deus. O Deus dele continua sendo o dinheiro. E Jesus deixou muito claro, dizendo que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, quando ele personifica a riqueza numa coisa ruim, num ser ruim, Mamon. Então, meus amados, a Bíblia fala assim e fala muito sobre dinheiro. E nós temos que falar. Sabe por quê? Porque Cristo se entregou por você. E talvez você fale assim, mas eu me entreguei a Ele também. Só não entreguei o controle dos valores que eu tenho. Deixe de ser tolo. Tudo que você tem provém de Deus. Tudo que você tem foi Deus que te deu. E não é para você simplesmente gastar em benefício próprio. Ele te deu para que você esteja aplicando no seu reino. Ele te deu apenas para que você esteja administrando aquilo que não é propriamente teu, mas é dele. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo agora. O dinheiro de Deus está no bolso dos cristãos. Está no meu e no teu bolso. Tudo aquilo que eu tenho não é propriamente meu. Eu sou apenas mordomo e administro os bens do meu Senhor. Cristo morreu por você. Se entregou por você. E você tem entregue tudo a Ele, inclusive o teu dinheiro? Cristo morreu por você, se entregou por você, mas você não entrega os teus talentos a Ele? Você não se permite ser usado por Deus maravilhosamente no seu reino? Pastor, mas eu não tenho. Tu tem, todo mundo tem, porque Deus nos deu. Tem duas parábolas que Jesus contou, uma sobre as minas, outra sobre os talentos. Em ambas, ele fala de um homem importante, nobre, que parte para uma terra distante e dá valores aos seus trabalhadores, a fim de que eles possam estar operando, trabalhando na sua seara, até ele voltar. E um dia aquele nobre volta para ajustar contas. E alguns chegam para ele e falam, olha, você me deu tanto, olha aqui, olha, eu dobrei o que o Senhor colocou na minha mão, ou seja, eu trabalhei com aquilo que tu me deu, aquilo que tu me confiaste para administrar, eu administrei bem, eu usei, eu granjeei, eu trabalhei, eu frutifiquei. Mas teve quem apareceu diante dele, com uma história mal contada, tendo uma visão totalmente errada dele, achando que ele era injusto, que ele estaria a colher aquilo que ele não plantou, e acabou por enterrar quando se trata dos talentos, e por dobrar e guardar no lencinho quando se trata das minas. Em ambos os casos, eles não fizeram uso de tudo que o seu Senhor tinha colocado em suas vidas. É óbvio que Jesus estava se referindo à sua pessoa, ele era aquele nobre da parábola, que um dia iria e foi para uma terra distante, ele foi para o céu, ele ascendeu aos céus, e um dia ele voltará para prestar conta comigo e contigo, com os seus servos a quem ele antes de partir capacitou. Deus jamais pede algo de ti que ele já não tenha colocado em tuas mãos. E é por isso, meu amado, que quando eu poderia ser uma série de outras coisas,
Mas Deus me salvou e me chamou para o ministério, eu disse, eis-me aqui. É por isso que enquanto eu estava operando na cidade, com todo o conforto que a cidade pode produzir, apesar de todas as dificuldades que você possa encontrar na vida, quando Deus me chamou para missões, lá fui eu, gastar meia década de vida em missões, nos lugares mais distantes, mais difíceis e perigosos que tu pode imaginar, onde a igreja geralmente não consegue alcançar. Eu estava lá, e não só eu, mas muitos outros estavam lá, e em tantas outras partes do mundo, como continua até hoje. Por quê? Porque eu sei que aquele que Deus chama, Ele capacita, e aí Ele envia. Então eu ia, e quando Ele disse volta, eu voltei. E quando Ele diz vai para cá, vai para lá, eu simplesmente obedeço. E por onde eu vou, o meu intuito é de me esvaziar, ou seja, tudo aquilo que Ele me põe em mãos eu não quero levar para o cemitério, se Jesus não me arrebatar antes. Eu quero aplicar, eu quero trabalhar, eu quero multiplicar, eu quero desenvolver, eu quero frutificar. Cristo morreu por você, se entregou por você. E você? Você emprega todos os talentos, tudo que Ele pôs nas tuas mãos? A segunda consideração que eu quero fazer: igreja implica em poder. Igreja implica em poder. Mas eu preciso fazer aqui algumas considerações. Porque hoje, quando se fala sobre poder, o pessoal acha que poder é para fazer coisas alucinantes, mirabolantes, é para fazer barulho, né? Ah, poder é para fazer milagres, é para falar em línguas. Poder, enfim, é para fazer e operar maravilhas e tal. Veja bem, eu não estou dizendo que milagres, maravilhas, línguas, bênçãos miraculosas, coisas que vão além até da nossa imaginação possam ocorrer ou ocorram. Eu creio na Bíblia, e a Bíblia, meu amado, entendeu? Você lê lá Jonas, o cara é jogado no meio de uma tempestade no oceano para não morrer afogado. Um baita de um peixão, que eu não sei se era baleia ou o que era, não venha com conversa dizer, o pé pescoço, a garganta da baleia é fina, não consegue cheio. Tu está preocupado com o tamanho de garganta, eu estou preocupado com o que aconteceu. Engoliu Jonas, ele ficou 3 dias vivinho lá na barriga do bicho e depois foi vomitado numa praia. Eu creio nisso. E tu acha que eu não vou crer em milagres, maravilhas, em dons disso e dons daquilo? Lógico que eu creio, meu amado. E como eu creio? Né? E minha vida tem desfrutado e tem sido também usada em muitas dessas maravilhas e dons. Eu louvo a Deus por isso. Mas o que eu quero te falar aqui, quando nós nos referimos ao poder com o qual Deus revestiu a sua igreja, é que não é simplesmente para você aparecer como, olha, o cara que faz isso e aquilo. Porque geralmente, eu tenho visto alguns pregadores aí que misericórdia, entende? Então, passa um lencinho no rosto e joga ali, e o povo sai correndo para pegar aquele lenço lá, porque... Deixa eu te dizer algumas coisas sobre poder. Poder é para a igreja ser, e não meramente fazer ou falar. Olha o que diz Atos 1:8, mas recebereis poder. Essa era a promessa. Ele falou para os discípulos, vocês fiquem reunidos lá, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele diz assim, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, ou seja, ele vai descer sobre vós, e você vai receber poder, dínamos, algo poderoso mesmo, é uma dinamite, né? É explosivo. E diz assim, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele não diz assim, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês farão isso ou aquilo. Ele diz, vocês vão receber e serão testemunhas.
O poder de Deus, antes de mais nada, é para você ser, para depois então fazer. Tem muita gente querendo receber poder para fazer uma série de coisas, mas não é nada. Poder é para ser uma testemunha fiel de Jesus. E então, ser usado por Ele para fazer uma série de coisas. Poder é para a igreja imitar a Deus. Como que é, pastor? Sim, Senhor. Sim, Senhora. Olha lá, Efésios 5:21. Paulo diz assim aos Efésios: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quando diz aqui sede imitadores de Deus, ele não está dizendo para você criar, para você ter poder criador como Deus teve, ser todo poderoso como Deus. Não é isso não, isso é heresia. Ele diz assim, sede, pois, imitadores como filhos amados. Ou seja, assim como um filho imita o seu pai, segue os passos do seu pai, o seu pai é o exemplo de vida no que diz respeito à moral, à conduta, à ética, enfim. Então, dessa mesma forma, você que é um cristão, você tem que imitar o teu pai, que é Deus. Está lá, poder é para isso. Porque sem poder do alto, eu não consigo ser imitador de Deus. Eu não consigo imitar os princípios éticos, espirituais, os princípios morais que meu pai me ensina e me mostra. Só com o poder dele. Poder é para isso, tá? Só mais uma coisa. Poder é para suportar a tentação. É para suportar a tentação. 1 Coríntios 10:13. 1 Coríntios 10:13, Paulo diz assim aos Coríntios: não veio sobre vós, ou não sobreveio sobre vós, né? Estou aqui meio atrapalhado, é que eu decoro de um jeito e depois eu olho aqui na versão que eu coloco aqui, é meio diferente, mas deixa eu ir na minha decoreba. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado acima do que possais suportar. Antes, com a tentação, vos proverá também o livramento, a fim de que a possais suportar. Que maravilha! Poder para que você vença as tentações, para que você suporte tudo aquilo que vem sobre você. E ele deixa claro aqui que tudo que chega até nós, chega no nível humano, não é nada acima das nossas forças, que ele mesmo nos dá para suportar. E além disso, ele diz que ainda que seja meramente no âmbito humano em que você é tentado, ainda assim, eu além da força te dou um livramento para você poder escapulir da tentação e não cair em pecado. Portanto, quando você ouve por aí igrejas, pastores falando sobre ter o poder de Deus, ser cheio do Espírito Santo, para falar isso, para falar aquilo, e aquelas experiências mirabolosas, lembre-se antes de tudo, o poder que vem sobre a igreja, o poder que através do Espírito Santo que em nós habita, foi outorgado por Deus para mim e para você, é antes de tudo, para nós sermos testemunhas dele. É para que nós possamos ser imitadores dele e para que nós possamos suportar e vencer a tentação, tá? Depois disso tudo, ou enquanto você vive toda essa realidade, sim, você vai fazer muita coisa no poder de Deus, mas entendendo essa realidade que eu acabei de colocar para você. Caso contrário, meu amado, você só vai ter aparência e nunca vai ter vida. Só mais uma consideração e depois nós vamos orar para encerrar. Igreja implica em partida. Igreja implica em partida. Você está pronto para partir? Se Deus te chamasse agora, você estaria pronto para partir? Deixa eu te dizer uma coisa aqui, 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Olha o que vai dizer. Paulo escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo falando para a igreja de Corinto, ele diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Dormir aqui ele está se referindo à morte, tá? Não é tirar um cochilo, não.
mas todos seremos transformados. Ele está se referindo aqui ao futuro arrebatamento da igreja, tá? Quando Jesus, ao som da última trombeta, da sétima trombeta, ele vier, ele voltar como prometido, aqueles cristãos que estiverem vivos serão arrebatados. Ele continua no versículo 52, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, que estivermos vivos, seremos transformados, seremos arrebatados, num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Você está pronto para esse encontro glorioso com o Senhor? Se Jesus te chamasse agora, última trombeta, ressoou, a igreja foi arrebatada, e aí? Você foi ou você ficou? E aqui Paulo está falando da possibilidade de experimentarmos o arrebatamento. Mas muitos, desde que essa palavra foi escrita, morreram antes do arrebatamento e estão morrendo. Diga-se passagem, nesse período da história que vivemos, com essa pandemia, muitos colegas meus e até amigos, pessoas chegadas e parentes, acabam partindo e ninguém esperava. Pessoas que até então saudáveis, mas de repente uma epidemia, um vírus aí invisível, imperceptível ao olhar humano, entra no corpo, no organismo dele, e em poucos dias está morto. E se isso acontecesse com você? Se isso acontecer comigo, estamos preparados? Porque a Bíblia diz que depois da morte vem o juízo. Estamos preparados? A palavra de Deus diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Você está preparado para esse encontro? Porque ele é inevitável. Seja através do arrebatamento um dia, seja através da morte antes. Mas todos nós teremos que ir um dia prestar contas ao Pai. E não adianta pensar que vai viver para sempre aqui na terra, porque você não vai. Tinha um versinho antigo, que eu aprendi ainda jovem, que dizia assim: se um dia alguém a morte pedisse, que de morrer o poupasse, ela lhe responderia: tolice, você morre quando nasce. Filho, a morte é certa, se Jesus não voltar antes. Mas se ele voltar antes, ele vai arrebatar a igreja. E aí, nós teremos que prestar contas. E aí, estou preparado para isso? Subirei ou ficarei? Isso é morrer antes. Também vai ser não abrir e fechar de olhos. Às vezes a pessoa nem sente, tem pessoas que morrem dormindo. E quando vê, está na vida além. Igreja, meu amado, minha amada, implica em partida. Você está pronto para partir? Igreja implica em partida. Quem ficaria dentre os que você ama? Tá, eu fui arrebatado ante a última trombeta, subi. Mas quem ficou? Quantos amados teus ficariam hoje se soasse a última trombeta? Quantos de dentro da tua casa ficariam hoje? Quantos amigos queridos ficariam? E esses tantos que estão partindo, que volta e meia você escuta: olha, sabe fulano, morreu. E aí? Para onde foi? O que você fez por isso? Jesus ensinou a orar. E quando ele nos ensinou a orar,
no seu ensinamento, ele disse que nós pedíssemos a vinda do seu reino. Venha a nós o teu reino. E aí significa o quê? O teu governo sobre as nossas vidas. Venha a nós o teu governo. Alguns vão além e falam que não é apenas o governo, mas também é clamar pela volta de Jesus. Ok. Então você vai lá e clama, Jesus, volta, Senhor. Mas e se ele voltar assim que você terminar a tua oração? Primeiro nós consideramos, você sobe ou você fica? Bom, certamente você crê que vai subir para você orar e pedindo que ele volte. Mas ainda assim, ainda que você suba, e quem ficará? O que você fez efetivamente para que esses que ficarem não ficassem? Igreja implica em partida. A volta de Jesus está muito próxima. Meu amado, nós costumávamos cantar nas igrejas os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez. E é verdade. E é verdade. Eu quero ler um versículo para a gente encerrar e depois orarmos, que fala sobre essa proximidade do retorno de Jesus. É de arrepiar. Lucas 21:11. Diz assim, ele está se referindo à sua volta, tá? Os dias da sua volta, o que estaria acontecendo, os sinais que antecederiam o seu retorno aqui à terra, ou o final de todas as coisas. Lucas 21:11. Escute. E haverá grandes terremotos, epidemias. Vou repetir. E haverá grandes terremotos e epidemias. Já ouviu falar isso? Já ouviu falar em epidemia? E fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Nós não estamos vendo nada disso, não é? O mundo não está vendo nada disso. Meu amado, deixa de ser tolo e passe a ser vigilante. Jesus está às portas. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Igreja implica em partida. Você está preparado? Muito bem, meus amados. Essas são as considerações que eu queria fazer sobre igreja, tá? Vou aqui recapitular rapidamente para você. Igreja implica em compromisso, implica em poder e implica em partida. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que é simples, porém poderosa e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes. Por isso, em nome de Jesus, a minha esperança e oração é que essa palavra, por mais simples que ela possa ser, mas que ela entre com todo o teu poder, com todo o poder que há na tua palavra, no coração de cada um que está me vendo e ouvindo nesse momento, mostrando o que é verdadeiramente ser igreja, mostrando tudo o que implica ser igreja, para que nós possamos viver preparados, vigilantes, para toda boa obra aqui na terra, para sermos verdadeiramente testemunhas tuas e estarmos preparados e preparar tantos outros para a tua gloriosa volta, Pai. Ou, antes disso, para após a morte se encontrar contigo. Sê conosco, Pai. Abençoa cada casa, cada lar, cada família que está por detrás dessa tela. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações, o poder do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e com todo o povo de Deus espalhado por sobre a terra, desde agora e para todo sempre. Amém.